conversar aqui com o doutor Abelardo Ciula, que é médico psiquiatra, sobre em que casos é indicada a internação psiquiátrica. Porque geralmente as pessoas ficam com receio de chamar ou de ligar para um médico, mas eu já vi vários casos, inclusive de pessoas amigas, assim, onde haviam problemas de abstinência de drogas ou de abstinência de álcool, onde precisou haver a intervenção do psiquiatra e que a pessoa teve que ser retirada de casa e ter sido internada, né, doutora? Hoje o nosso assunto é este, né? Esse assunto, exatamente. Esse tema é muito relevante, muito importante para o esclarecimento do público, né? Uhum. Que a internação psiquiátrica, eu prefiro chamar até de hospitalização, tem indicações claras e precisas visando a proteção e segurança do paciente. Em primeiro lugar, a proteção e segurança do paciente. A hospitalização psiquiátrica é como uma hospitalização clínica, uma hospitalização cirúrgica, né? Assim como há uma indicação para uma hospitalização clínica ou cirúrgica, digamos um caso de abdômen agudo, de úlcera perfurada, uma pneumonia grave, um infarto agudo do miocárdio, né? É importante a hospitalização. Não se concebe tratar sem uma hospitalização. E o cérebro é um órgão como o estômago, o pulmão, o coração. O cérebro também é um órgão que pode entrar em colapso, lá pelas tantas. Então, existem essas indicações precisas e claras de hospitalização, que seria no caso, que são indiscutíveis, como uma tentativa de suicídio, uma tentativa severa de suicídio, o risco de suicídio. Então, aí precisa uma avaliação minuciosa para se saber se essa tentativa é séria, esse risco é sério, que não é só uma manipulação. Se fosse uma manipulação para a pessoa receber mais atenção ou se livrar de uma situação difícil que está passando, aí o tratamento seria a nível de consultório. Sempre se visa o tratamento a nível de consultório. Mas tem casos que é fundamental a hospitalização, no caso de um risco sério de suicídio, o risco de uma agressão, pacientes que se tornam violentos. Foi o caso, né, que eu presenciei numa família, foi a agressão pela abstinência de álcool de um dos familiares, aí num domingo simplesmente começou a surtar e a brigar com todo mundo dentro de casa e foi acionado então um psiquiatra, onde houve a internação dessa pessoa. Exatamente. Mas é bem complicado, porque a família sofre muito junto, porque até ser levado até uma hospitalização, no caso uma internação psiquiátrica, há um sofrimento muito grande, né? Porque o familiar não quer se deixar aquela pessoa, né, muitas vezes longe do lar. É uma proteção para o paciente, no caso, né, no caso de uma intoxicação aguda de álcool, né, que muitas vezes não precisa ser hospitalizado, às vezes o manejo passa, a bebedeira, aquela situação, a pessoa melhora, mas às vezes passando a bebedeira, a pessoa continua em crise, em surto, uma abstinência, né, alcoólica, e isso serve para proteger a pessoa, para a pessoa até iniciar o tratamento e também a própria família e também o risco moral, porque lá pelas tantas a pessoa se desmoraliza também frente à vizinhança, que está agressivo, que está violento, que mudou. E também outras situações, além das situações de droga, de abstinência por droga, do alcoolismo, também situações dos surtos psicóticos, que às vezes a pessoa faz um surto maníaco, um surto depressivo, um surto esquizofrênico, que a pessoa começa a ouvir vozes que dizem para ela se matar ou vozes que dizem para ela fazer isso ou aquilo, colocando ela em perigo, como também os outros. A pessoa sai da realidade, então está indicada a hospitalização. A partir de agora, o 2111-7780, para você fazer a sua pergunta para o doutor Abelardo Ciula, que é médico psiquiatra. O doutor já explicou aqui no início quando é indicada, né? E a questão, assim, do acompanhamento, doutor Abelardo Ciula. Em termos de tratamento, né? Sim. Então, hoje em dia se visa, assim, um tratamento mais breve a nível hospitalar e mais flexível, né? Então, todo o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar, né, que vai ter o psiquiatra, vai ter o recreacionista, a terapia ocupacional, as atividades de socioterapia. E o tratamento inicia assim com um plano de tratamento individual para cada paciente.
né? Então, nesse plano, o paciente fica ao par, a família fica ao par do tratamento que vai ser feito. E, então, em termos assim de psicoterapia, de medicação, o que vai ser necessário nesse tratamento, né? Sempre visando o que há de mais atual, de mais moderno, que vai trazer uma recuperação, uma reabilitação do paciente para ele voltar às suas atividades, né, diárias, melhor até do que ele era antes, né? Então, nesse tratamento também psiquiátrico, antes de iniciar o tratamento, se faz uma avaliação também clínica do paciente para ver se também não há uma comorbidade, um problema clínico. Então, é visto os exames laboratoriais, eletrocardiograma, tireoide e, se precisar, se alguma suspeita de algum problema neurológico, uma avaliação neurológica com ressonância magnética, se há uma suspeita de um tumor cerebral ou de um foco de epilepsia. Então se faz uma avaliação bem completa e o tratamento psiquiátrico, né? Aí você vai ter um tratamento psiquiátrico com sucesso. Agora, doutora, eu gostaria de questionar, até ontem nós falamos aqui, enfim, para tirar aquilo assim, o psiquiatra sempre dá remédio, o psiquiatra sempre vai te medicar. Mas, na verdade, não é bem assim. Eu vou falar no seu caso, não vamos generalizar, porque cada médico é de uma forma. Mas, por exemplo, toda semana que eu vou lá, que a gente conversa, tem tipo uma análise junto. Não é sempre que o psiquiatra, para acabar com essa coisa, eu vou no psiquiatra e já vai me dar remédio. Não é assim que funciona, né, doutora? Primeiro visa a cura pela palavra. Né? Então, o tratamento... Pela audição também, né? Pela audição, exatamente. Tem que ter uma paciência, né, doutora? Não estou falando de mim, não estou falando de quem faz terapia. Mas isso é a cura pela palavra, né? Então, muitas vezes, a pessoa se dando conta dos seus problemas a nível consciente e inconsciente, né? Que há uma troca dessa parte do inconsciente, né? Tanto do paciente como do psiquiatra, que buscam soluções para a pessoa. Então, inicia-se com a parte psicoterápica. Se precisar de uma medicação, se tiver alguma necessidade, aí vai ser prescrito o medicamento, né? Mas necessariamente não. Achei bem importante a gente falar isso, agora eu lembrei, porque muita gente questionou, até quando eu tive aquele início, né, de uma depressão em fevereiro, agora eu já estou bem, graças a Deus, mas muita gente questionou, mas eu não vou procurar o psiquiatra, porque de cara ele já vai me dar remédio. Não, mas não é assim que funciona. Pelo menos com os psiquiatras que eu conheço, não são assim. Aí até citei o seu caso e é bom a gente comentar, porque às vezes a pessoa precisa tanto ser ouvida, precisa tanto falar, e que alguém mostre um caminho, uma luz, né, ou os vários caminhos que a pessoa pode seguir. Não é verdade, doutora? Exatamente. É uma pessoa neutra, é um profissional, não é um familiar. Às vezes tu pode ouvir do psiquiatra até o que algum familiar já te falou, alguma amiga, mas é diferente tu ouvir de um médico, né, de tu dar mais consideração do que ouvir de uma outra pessoa mais próxima, né? Sim, vai vislumbrar outro enfoque, né, para o problema. Muitas vezes a pessoa está sem saída, está desesperançosa, e aí vai vislumbrar outro aspecto, outras saídas, né? E muitas vezes o que mais ocorre no consultório são reações de estresse, reações depressivas, que não chega a ser uma doença depressiva, um transtorno depressivo, né? Então, através da psicoterapia, ou às vezes para acelerar a resposta, para tirar os sintomas mais agudos, às vezes uma medicação leve, alguma coisa para acalmar o sofrimento numa fase inicial. Né? Mas muitas vezes não, às vezes só a terapia através da palavra é o suficiente. E é tão bom, né? A gente se sente assim tão bem, sabe? Você costuma fazer terapia ou não? Eu tive uma depressão também. Eu acho que nós, mulheres, na atualidade, a gente tem muitas coisas a fazer. E a gente tem casa, filhos, empresa, e a gente tem que estar bonita e tem que ser uma boa amante, acima de tudo. Então a gente tem que ter, sei lá, um acompanhamento. Eu, quando precisei, fui buscar os profissionais e sempre indico aos meus amigos, as minhas amigas, porque nosso público é 90% mulheres, então a gente conversa muito. Eu tenho dentro da loja, eu promovo eventos, às vezes exclusivamente para mulheres. A gente já teve um curso de sensualidade, a gente teve um psicólogo fazendo uma
na verdade, uma demonstração de como fazer meditação. Então, a gente tem a distúrbio hormonal também, a mulher tem a questão da menopausa. O homem tem a andropausa, não se dá conta, eles acham que é só a gente que sofre, mas já a gente fala sobre isso, que tem uma ligação. É a Ci Rodrigues, é isso? Daqui de Porto Alegre, boa tarde. Boa tarde, eu assisto o teu programa, admiro muito o programa de vocês aí. Eu sou de Rosário do Sul, cada vez que eu venho, eu estou assistindo o programa de vocês. Obrigada. A pergunta é o seguinte, eu tenho um irmão que faz 12 anos de depressão profunda em Rosário do Sul. E ele não tem jeito de melhora, e eu não consegui trazer ele para Porto Alegre. Ele toma remédio, toma tudo lá, mas a gente não consegue ter melhora dele. Quer fazer alguma pergunta para ele, doutora? Sim, eu quero que ele objetive mais. Qual é a pergunta? É um irmão que está há 12 anos em depressão tomando medicação, é isso? Que é em Rosário do Sul, né? Isso. E aí a pergunta é se é normal esse tempo todo e ele não sai da depressão. Não sai. Tá, existe... Tá bom, obrigada, Ci, pela tua ligação. Existem os casos de depressão mascarada e depressão resistente, né? Então tem que ser avaliado, né? Por isso que é muito importante na avaliação se fazer uma entrevista bem minuciosa, com todo o histórico, sintomas, uma avaliação clínica também, para ver se não tem alguma comorbidade, porque a depressão sempre ela é reversível, né? Mesmo depressões graves, depressões agudas, se reverte. Então, quando uma depressão é resistente, tem que se fazer uma nova avaliação minuciosa, buscando todos os aspectos que pode estar ocorrendo naquela depressão e principalmente aspectos orgânicos, como eu já dizia antes, que às vezes a pessoa pode ter uma disfunção de tireoide, de paratireoide, alguma causa vascular, uma causa de circulação cerebral também. Então aí tem que se fazer uma avaliação bem minuciosa para saber por que a pessoa não está respondendo aos tratamentos tradicionais. Bom, existem uma gama enorme, né, de antidepressivos. Acho que a gente podia continuar, né, esse papo da depressão na semana que vem e pegar também a depressão masculina, porque é só a mulher que tem depressão, é só a mulher que tem problema de hormônios, é só a mulher que é a chata, que é a que incomoda, que só reclama. E isso a gente está falando que acontece geralmente no dia a dia, mas a gente sabe que existe a depressão também masculina. A depressão, ela afeta a todas as pessoas, tanto homens como mulheres, só que a mulher procura mais o tratamento, então parece que a mulher tem mais depressão, mas não é, e qualquer idade, né? A criança, adolescente, adulto, idoso tem depressão. Também, como falavas, no pós-parto, a mulher se deprime, ela tem mais tendência a se deprimir pela modificação hormonal, e também pela responsabilidade, que a criança está muito ligada a ela, mas o homem também. O homem também tem uma função, né, uma responsabilidade também na criação da criança, e isto, como dizias, pode também levar o homem a ter sintomas depressivos, de ficar inseguro. Então, doutora Abelardo, muito obrigada. Semana que vem vamos falar sobre depressão, então. Não adianta, a gente tenta fugir desse tema, mas as pessoas pedem, né?